E tracei a vida inteira planos tão incríveis, tão à luz do sol. Apoiado em poesia e em tecnologia, agora a luz do sol. Pacato cidadão. Nós já colocamos aqui que no momento desse de crise, algumas pessoas aproveitam aí um momento de desemprego, pegam o seu FGTS, o seu acerto e acabam abrindo o seu próprio negócio. Alguns conseguem dar a volta por cima e passam de empregado a patrão. O Fernando foi conhecer um chefe de cozinha que vê na crise a oportunidade de realizar o sonho profissional. O comércio teve retração de mais de 5% em relação ao mesmo período do ano passado, a maior desde 2001, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E segundo o IBGE, no último trimestre de 2015, o desemprego atingiu 9 milhões de brasileiros. A situação econômica do país não está favorável e quem sentiu na pele foi o chefe de cozinha, Carlos Aguiar. Há cerca de 15 dias, eu cheguei na empresa para trabalhar e meu patrão me chamou para a gente conversar e me disse que ia fazer um corte na empresa e que iria começar por mim, Infelizmente, em meio à crise, remanejamento de horários, de funcionários, e acabou comigo com essa péssima notícia, Rapaz, desempregado em meio a essa crise. E agora, como ficam as contas? Olha, as contas agora é o seguinte, é tentar apertar o que der do orçamento, para tentar suprir os compromissos, Honrar os compromissos é a meta. Vamos ver se vai dar certo, se Deus quiser. Como que fica o psicológico assim que você recebe essa notícia? Olha, rapaz, é desagradável, A gente nunca espera que vai acontecer com a gente, mas é bola para frente, Tentar arrumar outro serviço, entrar no mercado novamente. E as perspectivas de futuro, como estão? Olha, eu já tinha muita vontade de fazer isso e vou agora concluir esse sonho que eu tenho de empreender, Quero montar uma cozinha industrial para mim, começar aos poucos, para ver se consigo entrar no mercado, mas agora para o outro lado, como patrão, como empreendedor. Mesmo com toda essa crise? Mesmo com toda essa crise, em meio à crise que geram e aparecem grandes oportunidades, Mara, como que é assim receber, claro, não por você, mas com seus pacientes, receber esse baque, você está demitido? Primeiro é a forma como é dada a notícia, As pessoas não têm tido critérios muito humanos no que se refere a dar essa notícia, ou seja, você não prepara essa pessoa, A pessoa é pega desprevenida, é avisada à noite por um e-mail, por uma mensagem. Então, primeiro é a forma como essa notícia é dada. Evidentemente que você sai de uma zona de conforto, você em minutos, em segundos, você tem que reestruturar a sua vida. No caso do Carlos, que mostrou a reportagem, a gente percebe que é uma pessoa que tem um nível de automotivação, ele fez desse processo um processo para ele dar um novo passo. Mas na grande maioria que a gente tem percebido, o que é? A pessoa quando recebe a notícia dessa, ela fica sem chão. Mais triste ainda. Fica muito triste, principalmente aquilo que eu falei no início, Porque quando você perde o emprego, mas você tem uma perspectiva, imediata, o que ocorre hoje, o que é? As pessoas antes se recolocavam com mais facilidade no mercado. E eu tenho pessoas, que estão aí 2 anos, 3 anos, tentando uma colocação no mercado. E o que a Dilce colocou com relação, ao coach de recolocação, o coach de carreira, é extremamente importante. Por quê? Porque a pessoa vai tirar dela aquilo que de repente ela deixou por tanto tempo escondido, ou seja, suas competências, suas habilidades, seus talentos, e principalmente uma palavrinha que eu digo que deve ser mote hoje de sobrevivência no mercado, a nossa capacidade de resiliência. O que o brasileiro vai precisar, e eu acho que nunca como esse momento, é de se reinventar, de se adaptar frente a esse contexto. Não dá para a gente ser o que a gente era 10 anos atrás, porque o momento que nós estamos vivendo é um momento novo e a gente vai precisar enfrentar isso com dignidade, com cabeça erguida. O que acontece muitas vezes é que aquilo que a gente vive,
afeta, né, as nossas emoções. E o que a gente tem visto é justamente pessoas adoecidas, em estado de depressão, pessoas que estão querendo literalmente apagar a luz do mundo. Por quê? Porque estão se sentindo descartadas, incompetentes, porque muitas vezes eles jogam para eles mesmos como se fosse, né, eu perdi meu emprego porque eu sou incompetente, porque eu não fui capaz. E o que a gente tem visto que, na grande maioria que nós temos assistido, não é uma questão de incompetência, mas uma questão, né, Danilo, como você colocou tão bem aí, que é essa questão macro dessa crise que a gente está vivendo no plano político, no plano social e econômico. Mara, o Carlos Zagueirão é uma pessoa nova, né? Chegou uma participação aqui do Edson, ele fala o seguinte: será que uma pessoa de 60 anos consegue um emprego em uma empresa privada, Dilze? O que você acha assim? Porque o Carlos ainda é novo, ainda ele tem mais chance. O mercado, ele olha também essa questão da idade. Olha, sim, mas hoje o mercado está cada vez mais interessado em pessoas com experiência. Porque isso que a Mara falou, você tem um turbilhão de coisas e de situações muito difíceis. E o que dá o que eu falo, o que engrossa o couro é o que você viveu. Então, essa moçadinha, geração Y e até mesmo alguns geração X, que subiram muito rapidamente na carreira, elas estão se sentindo muito frágeis. E eu estava conversando com um profissional, inclusive da área de RH, mas que subiu muito rápido na carreira, e ele está fazendo um trabalho justamente de mentoria para ouvir daquelas pessoas mais velhas como que elas lidaram com aquelas situações que ele nunca vivenciou, né? E aí, nesse sentido, a pessoa com mais experiência para cargos de gestão, principalmente em áreas que se cobram muito a questão da confiança, da idoneidade, como área financeira, controladoria, atendimento também, porque as pessoas das gerações mais antigas, elas têm mais paciência, né? Se julga que tem mais paciência, uma tratativa mais respeitosa, e isso acaba sendo visto muito positivamente com relação ao mercado. E um dos executivos que está fazendo um trabalho comigo, uma executiva, inclusive, que com um currículo perfeito para ser uma diretora comercial, surgiu oportunidades de ser consultora. E ela falou assim, mas eu não quero ter essa insegurança de não ter um salário fixo no final do mês. E eu perguntei para ela, eu falei, o que você acha mais seguro? Você prestar serviço para 3, 4 clientes e perder um? Ou você receber tudo de um mesmo lugar e perder esse um? Então, até a noção do que é estabilidade e do que não muda muito nesses momentos de crise. Olha que mais algumas participações registrar agora no último bloco. Do José Ricardo. A grande questão é que o povo brasileiro não acredita na escola. Basta ver que os países com menor desemprego têm a escolaridade alta, né? A escolaridade melhora a vida das pessoas. Sem dúvida, né, gente? Com certeza. E tem outra participação aqui também da Ana Beatriz. Essa é a pior crise que vivenciamos? Ela pode piorar, Danilo? Não quero nem ouvir. Nem quero ouvir. O Danilo existe uma certa expectativa de que economista seja profeta, né? E adivinhe. Eu acredito que a política está muito atrelada à economia. O cenário do dia de hoje, por exemplo, a cogitação da volta do Lula na condição de ministro, isso fez com que o Ibovespa tivesse uma queda de 10 pontos percentuais em questão de 15 minutos. Então, é fato que política e economia caminham de mãos dadas, e enquanto a resolução da coisa política não acontecer, esse cenário de especulação, o cenário, eu acredito que nós não teremos um ambiente econômico favorável, né, que fomente aí um cenário de crescimento econômico. Hoje nós estamos diante de um cenário de recessão. Fim de 2015, fechamos com menos 3,5%, né, em relação ao PIB. Acredito que o desafio, nesse ano de 2016, é de criar uma ambientação favorável para que se supere esse ambiente de recessão. Danilo, mas a gente teve uma desaceleração da inflação agora em fevereiro, né? Isso não dá um pouquinho de esperança? Uma desaceleração de uma inflação que está muito acima da meta, né? Uma coisa, nós temos uma inflação dentro da meta, que até então era 4,5%. Outra coisa, uma inflação que já bateu na casa, falando da nossa inflação local, na casa de 14%, ela tende a um cenário de estabilidade, a um ponto de estabilidade.
e depois de queda, né? Mas é fato que nós temos um cenário de alta inflação. E não só alta inflação, eu insisto, a nossa política fiscal é uma política fiscal escorchante, né? A tributação onere muito o setor empresarial. E um cenário em que nós já estamos engessados, a economia encontra-se engessada, e a solução, ou o caminho mais fácil para o déficit do governo, a proposta mais fácil é a que se coloca, que é aumentar ainda mais tributação para aumentar a receita do poder público. Eu acredito que isso não favorece a retomada do crescimento econômico. A Fiesp está com a campanha, nós não vamos pagar o pato. Com certeza. Vamos aumentar imposto. Disso, chegou uma participação aqui do Fabrício, ele fala assim, concordo com você, nunca me enxerguei como empregado, mas como prestador de serviço. Ele falou que perdeu o trabalho recentemente pela crise e está até reduzindo as qualificações para determinadas vagas com o objetivo de entrar no mercado de trabalho. De qualquer jeito, né, gente? É por aí, Dilze? Infelizmente, isso acontece, e aí vou fazer uma meia-culpa aqui de nós, selecionadores, de não estarmos vendo a pessoa atrás do currículo. Então aí a pessoa ela fica perdida e ela começa a buscar, não, então se eu colocar esse salário, teve mais oportunidade, menos oportunidade, eu tiro essa pós-graduação, eu tiro esse mestrado, eu acho que aí a minha sugestão é não tire nada, você é o resultado da história que você construiu para você. Se aquela empresa não quer alguém com essa qualificação, pense o seguinte, eu sei que é complicado, mas essa empresa não serve para mim. E vamos correr atrás, vamos desenvolver as competências para nos expressarmos bem através do nosso currículo, que esse é o grande problema. As pessoas acusam o RH de não querer contratar, de ser jogo duro na contratação. Mas se o seu currículo não te vende, como é que, se eu recebi 620 currículos para uma vaga, eu não vou conseguir falar com 620 pessoas. Então, você tem que começar trabalhando o seu currículo. E no coaching de recolocação, a gente diz o seguinte, o coaching ele vai te ajudar a desenvolver as suas competências no processo seletivo, que é muito diferente das competências que você tem na execução. Então, você pode ser um excelente jornalista ali, mas ter dificuldades na hora que você vai ter que vir buscar uma oportunidade, uma nova oportunidade de emprego. Mas nesse caso aqui, ele não estaria com medo, no caso assim, de uma empresa se espantar com tantas qualificações que ele tem, falou assim, não, vou reduzir para não... É o dilema de não ser contratado por ser qualificado demais. Mas aí o que adianta? Vai entrar e não vai ficar, porque ou ele não encaixa na empresa ou a empresa não encaixa nele. Então, assim, é difícil, né? Eu falo para os meus executivos que eu acabo tendo que ficar meio como advogada do diabo, dizendo para a pessoa que já está há 8 meses desempregada, a gente faz um exercício que chama validação da empresa e da vaga, eu tenho que falar, você tem certeza, eu pergunto, você tem certeza que essa empresa cumpriu a sua validação? Se tem, vai e seja feliz. Se não tem, saiba pelo menos que se não der certo, você não entrou de gaiato no navio. Sim. Você já sabia que se você precisa mentir sobre você, sobre a sua qualificação, sobre a sua experiência, ou omitir, porque essa empresa, caso, né? Omitir, né? Então, assim, qual que é a minha dica para ele? Se ele acha que a qualificação dele lá, que vem lá, né, eu tenho dados pessoais, aí eu venho formação, assusta, remodele seu currículo. O que eu oriento os executivos que fazem o processo de recolocação comigo é o seguinte, dê o foco nas habilidades que você desenvolveu durante a sua vida profissional, independente de segmento, de nome do cargo, porque às vezes tem uma vaga para coordenador, se você já chega logo de cara com o seu cargo dizendo que você foi gerente, mesmo que o salário seja mais ou menos compatível, você não vai ser chamado, porque você fala assim, não, ele não vai aceitar coordenador porque ele foi gerente. Então a dica é, coloque as suas habilidades de uma maneira condensada e genérica, não ligada só ao segmento ou ao cargo que você tem, para que você possa ser chamado para uma entrevista. Agora, rapidinho pra gente, se a oportunidade que surgiu não for aquela que eu tenho maior habilidade, qual que é a dica? Pego esse serviço, me insiro no mercado de alguma forma, mesmo estando infeliz de uma certa forma, é melhor estar trabalhando do que estar investindo e procurando outro emprego? O que as pessoas estão buscando hoje é suprir as necessidades. Então, as pessoas estão indo pela necessidade, não pela escolha. Evidentemente, se você está colocado
né? A gente fala que fica mais fácil uma outra colocação, com certeza. Parece que quando a gente está empregado, aparece oportunidade. Quando você está, né, desempregado ou disponível no mercado, como a gente utiliza a nomenclatura, parece que mais difícil. O que acontece é que isso acaba não agregando nem para a empresa e nem para a pessoa. Por quê? Porque a gente costuma dizer na área de gestão de pessoas, a gente tem que colocar a pessoa certa no lugar certo. Isso vai gerar, né, desperdício, entre aspas, para a empresa, ou seja, custo, porque ela está fazendo investimento e isso gera despesa, e vai ter consequências para o candidato. Por quê? Porque ele não vai exercer as competências, as habilidades, aquela função que ele está exercendo não tem nada a ver com ele, e onde a gente está insatisfeito, por maior que seja a necessidade, a gente não perdura por muito tempo. Mas é interessante ele ressignificar o cargo. Às vezes ele fala, não tem um cargo X, aí não serve. Às vezes serve, é só ele ressignificar a experiência dele. Só registrar a última participação aqui da Simara Branquinho, ela fala o seguinte: o que fazer quando a gente abre um negócio e vem terceiros com muita ganância e muito dinheiro para competir? Simara Branquinho, a questão da concorrência. Rapidinho, nosso tempo acabou. Olha, a concorrência é um processo natural, né? Acredito que para vencer a concorrência é ofertar um produto de melhor qualidade, daí o caminho da inovação. A verdade é que a gente vai se reinventar. Nós mais velhos já passamos por outros momentos desse e vai dar certo. Eu acredito que o Brasil vai dar certo e torço muito por isso, acredito que todos vocês também. Obrigada, Dilson, obrigada, Danilo, Mara, foi um prazer receber vocês aqui mais uma vez. Tchau, Fernando. Tchau, Suzete, boa noite. Na próxima segunda nós estaremos aqui com outro tema para você. Até lá. Esperança em cada um de nós, algo de uma criança. Enquanto houver sol, ainda haverá